sejam bem-vindos ao UnintaCast. Eu me chamo Renata Cordeiro e como o tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre justiça criminal, né? Entender a respeito de como funciona isso, o que de fato é crime. Então nós estaremos aqui com um juiz para poder estar respondendo tudo isso para a gente direitinho. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero falar para vocês que o nosso processo seletivo já está aberto, 2024.1. Então, para você entender tudo direitinho sobre o nosso processo seletivo, acesse vestibular.uninta.edu.br, tá ok? Agora sim, vou apresentar o nosso convidado. Estou aqui com o Dr. Magno Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar participando desse momento com a gente. Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço o honroso convite para estar aqui na Uninta e para apresentar uma conferência sobre os limites constitucionais da prisão e da liberdade provisória. É sempre um privilégio poder estar numa instituição como a Uninta. Que bom, e ainda aproveita para participar do nosso podcast também, né, para poder falar um pouquinho com a gente. Já de cara, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do seu trabalho, né, da sua vida, do seu currículo. Explica um pouquinho para a gente. Perfeito. Na verdade, é curioso como as vocações se apresentam cedo, como elas nos chamam cedo. Quando eu entrei no curso de graduação em Direito, ainda no final dos anos 80, que eu participei das minhas primeiras aulas, já ficou muito claro para mim que algum dia, quando eu concluísse o meu curso, quando eu iniciasse as minhas atividades, eu ia me focar, eu ia me voltar para o concurso da magistratura, ou concursos da magistratura. Então, sempre foi uma vocação que me atraiu desde muito cedo. Obviamente que, pela função de juiz, necessariamente você precisa adquirir experiência jurídica suficiente até para fazer o concurso, né? Na época em que eu ingressei, a exigência da Constituição era de 2 anos de prática forense. Você não podia sequer se inscrever num concurso se você não tivesse pelo menos 2 anos no exercício de outra função jurídica, na maioria das vezes, como advogado, como jovem advogado. Mas eu concluí o meu curso em final de 92 e prestei um primeiro concurso logo para a magistratura no vizinho estado do Pernambuco no ano seguinte, em 93. Consegui que aproveitassem como tempo de prática forense, tempo de experiência jurídica, um estágio que eu tive no âmbito da Procuradoria da República e prestei o concurso. Cheguei na etapa de sentença, mas infelizmente não tinha ainda a maturidade suficiente para seguir adiante e caí numa das sentenças, né? Curiosamente, eu caí na prova de sentença penal. A gente fazia uma primeira etapa que era um provão, né? Prova de questões de múltipla escolha. A segunda prova era uma prova de questões discursivas. E a terceira etapa era de sentença. A gente fazia sentença civil e sentença penal, diante do caso que era apresentado. E eu passei na prova de sentença civil, mas caí por uma pequena fração, mas eu caí na prova de sentença penal. E daquele momento em diante, eu percebi que eu precisava estudar mais direito penal e processo penal. E a partir daí eu fui procurando me aprofundar nessas duas matérias, nessas duas searas, o máximo que eu pudesse. Com pouco tempo depois, veio um segundo concurso para a magistratura do estado do Rio Grande do Norte. Dessa vez eu fiz e, graças a Deus, consegui lograr êxito. Fui aprovado, assumi numa comarca do interior do Rio Grande do Norte chamada Umarizal. E lá permaneci até a época de assumir como juiz no estado do Ceará. Eu já exercendo a função, mas a minha família era do Ceará, eu tinha muita vontade de retornar para a minha terra. Fiz o concurso do Ceará e tão logo fui nomeado, pedi exoneração do cargo. Nessa época, inclusive, magistratura estadual, você precisava fazer outro concurso, né? Hoje em dia já existe a possibilidade de um juiz de direito de um estado, de um tribunal de um estado, permutar com outro juiz de direito de outro estado, né? Que é algo que só existia no âmbito da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Então, hoje em dia já é possível. Tem como transferir, né? Tem como transferir, né? Na minha época eu tive que fazer um outro concurso, quer dizer, embora já estivesse com algum tempo na magistratura do Rio Grande do Norte, mas voltei para a estaca zero para poder entrar na magistratura do estado do Ceará. E ingressei no Tribunal do Ceará em 1998, né?
E como a gente conversava um pouquinho antes de começarmos aqui o podcast, nesse ingresso, né, e nesse percurso ao longo das comarcas de interior, foram decorridos 15 anos, né? E ao final desses 15 anos de interior, é bem verdade que aí eu estou contabilizando um pouquinho de tempo que eu tive como promotor de justiça, né? Ao final desses 15 anos eu cheguei na entrância final e fui titular durante vários anos de uma vara criminal na comarca de Caucaia, né? Caucaia já tinha sido elevada à entrância final e aí praticamente eu posso dizer que se encerrou a minha carreira no interior porque já dava para trabalhar em Caucaia e residir em Fortaleza, né? Região Caucaia, na metropolitana. verdade, é um bairro distante de Morei Fortaleza, ali né? por bastante tempo, inclusive, Que em Calcaia. beleza. Então, assim, então vamos falar sobre ciências criminais, né? Que é Perfeitamente. justamente a área que o senhor atua também. Fala um pouquinho pra gente sobre crime, de fato, porque assim, como leiga, a Uhum, gente sabe que a sociedade, ela sabe, tem um entendimento do que é certo e do que é errado, de certa aham, forma, né? Porque nós temos um convívio social, a gente tem esse entendimento, mas nem sempre a gente entende o que é crime, de fato. perfeito. Na verdade, o que é que acontece? Eu diria que para gente compreender melhor, né, seria interessante que a gente tentasse visualizar um círculo, um grande círculo, e dentro desse grande círculo, nós temos não só o campo do direito, da Uhum, norma jurídica, da lei, por assim dizer, nós temos o campo das normas morais, né? sim. Então, por exemplo, a moral, as normas morais nos recomendam que quando a gente encontre com um conhecido, que a gente o cumprimente, deseje um bom dia, uma boa Sim, tarde, um bom trabalho. Isso é uma norma moral. Se a gente eventualmente tiver tido uma má noite de sono, né, a gente acordou um tanto aborrecido por algum motivo, e a gente encontra uma pessoa amiga e a gente não cumprimenta, nós estamos violando uma norma moral. Mas a gente não está violando uma norma jurídica, né? sim. Qual é a grande diferença entre você violar uma norma jurídica e uma norma moral? É a sanção. A norma jurídica, quando você vem a violar, a descumprir uma norma jurídica, deve existir uma sanção. Essa sanção não precisa ser necessariamente uma sanção criminal, mas deve existir uma sanção, uma punição, né? Já a norma moral, essa, entre aspas, punição, ela é muito mais sutil, porque ela vai se refletir no mal-estar que a outra pessoa que foi, vamos dizer, que se sentiu atingida, ela provavelmente vai se distanciar da gente. Mas não existe uma base para que essa pessoa reivindique a aplicação de uma sanção. Uhum, Então, nisso a gente já pode dizer que dentro desse grande círculo que a gente visualizou, a moral, tem um círculo bem menor com as normas jurídicas. E esse círculo, que contém todas as normas jurídicas, né, de uma determinada sociedade, ele é fatiado, como se fosse assim, um gráfico, né? Então você tem uma fatia desse círculo maior ou menor que é dedicada às relações privadas, ao direito civil. uhum, Você tem outra fatia que é dedicada ao direito comercial. Você tem outra fatia que é dedicada ao direito do trabalho, né? Quer uhum, dizer, por que eu estou exemplificando nessa sequência? Porque são ramos do direito que lidam com as relações privadas, do âmbito uhum. privado. A relação de um vizinho com outro vizinho, a relação jurídica de um pai com o filho, do marido com a esposa, de um contratante com o contratado, são relações eminentemente privadas. No momento que a gente entra, por exemplo, na fatia do direito do trabalho, a gente já está cruzando uma fronteira, já é um ramo do direito que ele tem uma carga predominantemente privada, mas ele já tem uma pitada de carga de interesse público. Daí porque fala-se que o direito do trabalho e o direito previdenciário são ramos não do direito privado, mas do direito social. E aí, quando a gente ultrapassa essa fronteira, a gente entra no campo do direito administrativo, do Uhum, direito tributário, do direito processual e, naturalmente, do direito penal, que são ramos tipicamente do direito público, né? Qual é a grande diferença? É que no direito privado interessa o interesse, leva assim predominantemente em conta o interesse do particular. Quando nós estamos diante do interesse público, há de prevalecer o interesse público, o interesse da sociedade, né? Então eu diria que o direito penal ou o direito criminal é porque com o tempo a própria
O próprio ambiente acadêmico acaba escolhendo determinados adjetivos em detrimento de outros. No passado falava-se muito em direito criminal, hoje em dia já se fala realmente, hoje em dia há bastante tempo, em direito penal, consolidou-se como direito penal. Eu diria que é uma fatia pequena, né? Por quê? Porque eu posso eventualmente descumprir normas jurídicas, mas somente as condutas que forem muito violadoras ao interesse da sociedade é que deverão ser incriminadas. Então, por exemplo, se eu paro o meu carro num local que é proibido, eu estou cometendo uma infração, mas não é uma infração penal, é uma infração de trânsito, uma infração administrativa. Se eu deixo de votar no dia da eleição, eu estou cometendo uma infração, mas não é infração penal. Né? Se eu deixo de pagar um imposto, um IPTU, um IPVA, eu estou cometendo uma infração, mas não é infração penal. Então a penalização, a sanção que é aplicada é muito mais branda. Quando a conduta é considerada suficientemente gravosa para que ela seja, vamos dizer, desestimulada, muito desestimulada, severamente desestimulada, aí o legislador ele tipifica essa conduta. Ele cria uma lei e diz: fazer tal coisa é crime, com pena de tanto a tanto. Né? Entendi. Então a coisa funciona assim. Não à toa fala-se que o direito penal é a última ratio da sociedade. Quer dizer, é a última razão, é a última alternativa. Mas assim, eu vou tentar dar mais uma simplificada, né? Quando o senhor fala de moral, se a gente entende que que a gente não está tendo uma conduta, né, adequada de acordo com a moral, a gente já entende que aquilo daí já não é uma coisa correta. Perfeito. A partir dali, eu posso ver o que pode ser crime ou não. Porque eu tô falando como pessoa leiga. Perfeito. Muitas pessoas não entendem, não conhecem as leis e não entendem o que pode ser realmente um crime. Vou citar um exemplo que me veio à mente agora, de um rapaz que estava de frente para o apartamento de outra pessoa e ele, de repente, ficou pelado no apartamento dele e a vizinha da frente achou aquilo terrível e disse que ia chamar a polícia. Ele falou: não estou cometendo crime algum, estou dentro da minha casa. Perfeitamente. Para a vizinha, ela achava que aquilo dali era um crime. Mas se você entra na questão da moral, se você sabe que aquilo dali pode ofender outra pessoa de alguma forma e você quer evitar algum transtorno, você já não faz. Perfeito. Esse seu exemplo é muito elucidativo. De fato, eu diria que o rapaz, né, que estava despido dentro do seu próprio apartamento, ele tem razão, ele não estava cometendo crime nenhum. Ele pode eventualmente ser, entre aspas, condenado moralmente pela vizinhança por estar, eu não diria se exibindo, mas por não estar adotando uma cautela, um pudor tido como necessário pelo padrão de convivência. Mas no momento em que ele se despe dentro da propriedade dele, que ele não pratica nenhuma conduta ostensivamente de exibicionismo, crime efetivamente ele não está cometendo. Digamos que ele tivesse, ele percebesse que alguém da vizinhança estivesse à janela e que poderia vê-lo, e ele adotasse uma conduta, além de sem roupa, uma conduta um tanto mais ostensiva, né, com algum grau de exibicionismo, aí sim ele já poderia, já ficaria numa linha divisória em que ele poderia ser chamado a responder penalmente, criminalmente, por alguma espécie de crime, né? Nós ficamos na dúvida, eu digo nós, população. Perfeito. Na época, porque a gente não sabia se de fato ele estava fazendo uma coisa que realmente poderia ser crime, porque ele não fechou, como é que eu posso dizer, as cortinas, por ter deixado tudo ali aberto, Perfeito. explícito, né? Ou se era a vizinha que estava realmente sendo inconveniente de ir ali bater na porta dele. De ser um tanto abelhuda, né? Isso, de bater na porta do cidadão e dizer: eu vou mandar prender você. Alguns anos atrás, a mídia divulgou um caso bastante desagradável, especialmente para a mulher que suportou isso, que estava num transporte coletivo, num ônibus, e teria sido importunada por um outro passageiro que teria pego nela e teria se automanipulado, né? E efetivamente isso surgiu, isso gerou um debate. Não havia dúvida que ele tinha cometido uma conduta penalmente ilícita, mas houve uma discussão jurídica se ele tinha cometido um crime ou uma contravenção. E isso motivou, inclusive, a alteração da legislação. Mas eu diria o seguinte: não vamos nem para um exemplo nem para o outro. Imaginemos que uma jovem
jovem, bonita e bem feita esteja passando defronte de uma obra, uma construção, né? E nessa frente dessa construção esteja lá o funcionário, o pedreiro, o ajudante, e ele solta um gracejo, né? Uhum. Um gracejo, uma piadinha, uma cantada, né? Em princípio, essa conduta é moralmente reprovável. Dependendo do que ele diga, ela poderia, essa jovem poderia entrar até com ação civil indenizatória, né? Não apenas contra ele, mas também contra o empregador dele, mas criminalmente, se a coisa ficasse só na base do gracejo, não existiria conduta criminal. Se ele tocasse nela, a coisa já mudava de figura. Já não E dá. dependendo de onde ele tocasse, aí com certeza restaria configurada uma conduta criminalmente típica. Mas no caso do rapaz do ônibus, ele também não tocou na moça? Me parece que tocou. Ah, chegou a Me tocar, né? parece que ele tocou. Chegou a E, tocar. e no caso dele, eu diria que eu não conhecia os autos do processo, efetivamente, até porque normalmente processos que envolvem crimes sexuais, eles tramitam em segredo de justiça para Uhum. preservar a intimidade da própria vítima, sobretudo para preservar a intimidade da vítima. Mas, salvo o melhor juízo, o que menos pesou contra aquele infrator foi o toque que ele fez nela, e Uhum. sim o gesto ostensivo de automanipulação Uhum. que demonstrava um ato de lascívia, né? Um ato de conotação indisfarçavelmente sexual. Falando já desses exemplos, né? A gente vê que a sociedade ela também se envolve muito com essas questões, né? Muitas vezes, certamente, tem que se envolver mesmo. Uhum, E a gente vê que, mas como a gente também é leigo, né? A sociedade também é leiga, ela não sabe muitas vezes o que está fazendo, né? uhum, Então, assim, eu já tinha até conversado com o senhor sobre falar a respeito desses casos que a gente vê na mídia, nessas séries que são produzidas, nesses documentários que são produzidos, e que muitas vezes a sociedade vai, né, a ferro e uhum. fogo e quer ali se meter, às vezes até acontece algo, né? Então, como é que a sociedade pode impactar diante desses casos da mídia, que são esses casos que foram expostos, por exemplo, da Boate Kiss, da Daniela Pérez, do Jeffrey Dahmer, que também teve um documentário e tudo mais. Na verdade, isso é uma grande preocupação que todos nós devemos ter. Por quê? É, Todos nós, em maior ou menor medida, fazemos julgamento. Uhum, Né? Nós julgamos as pessoas que se relacionam conosco, nós julgamos o comportamento, julgamos e somos julgados. Né? uhum, Nós julgamos o comportamento dos nossos vizinhos, nós julgamos o comportamento do nosso marido, da nossa esposa, nós julgamos o comportamento dos nossos irmãos, dos nossos filhos, né? Dos nossos pais. Então, nós permanentemente julgamos comportamento. E se a gente trocar a palavra julgar por medir, por aferir, por valorar, né? Quer dizer, você atribui um valor positivo ou negativo, né? Assim, quando uma causa chega a um juiz, seja uma causa de natureza civil, seja uma causa de natureza penal, ele tem que fazer essa valoração. Né? Só que ele vai fazer essa valoração, leia-se esse julgamento, de forma técnica. Né? Ele tem que, necessariamente, qualquer que seja a causa, de uma pequeníssima causa a uma causa enorme, ele tem que necessariamente ouvir os dois lados. uhum, E aí reside o grande problema do impacto que a mídia gera na sociedade. Né? uhum, Em regra, né, eu até admito que existam exceções, mas em regra, a mídia não ouve os dois lados. Né? Em regra, a mídia ou aquelas pessoas que integram uma determinada mídia, elas têm valorações pessoais, todos nós temos as nossas valorações pessoais, temos preconceitos. Né? Quer dizer, nós uhum, temos conceitos previamente construídos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa juventude, e a partir desses preconceitos, nós nos posicionamos diante daquele fato. uhum, Então, muitas das vezes, aquele profissional da mídia, ele já condena previamente um determinado acusado uhum, ou um determinado investigado. E se ele não tiver um filtro muito consistente, e normalmente não tem esse filtro consistente, ele vai, para a opinião pública, ele já vai externar uma opinião, ainda que muitas das vezes sob a narrativa, a falsa narrativa de só a notícia, nada mais do que a notícia, isso efetivamente não existe. Não uhum, existe a notícia limpa e seca. Né? Então, muitas das vezes, determinado meio de comunicação acaba já veiculando uma pré-condenação. Né? sim, E é óbvio que isso tem um impacto muito poderoso, especialmente nos chamados crimes dolosos contra a vida,
como no caso da Boate Kiss, né? O que é que são crimes dolosos? Crimes contra a vida, um homicídio, uma tentativa de homicídio e por aí vai. Crimes dolosos, o crime doloso é aquele que foi intencional, diferente do crime culposo, né? Só que existe um terceiro gênero, que é o chamado dolo eventual, né? Que o sujeito não desejava efetivamente, mas ele agiu com um grau tal de imprudência que é como se ele tivesse admitido tacitamente a possibilidade de que o resultado acontecesse. Então, num crime doloso contra a vida, não é um juiz que julga, Sim. é a própria sociedade que julga, são jurados. E os jurados, eventualmente, um ou outro jurado pode ter formação jurídica, mas isso é exceção, não é a regra, né? Então, jurados são pessoas leigas, elas julgam aquele acusado, elas vão julgar aquele acusado segundo os valores que elas têm, os valores morais e não segundo valores jurídicos, né? Então, no momento em que um corpo de jurados é bombardeado com notícias ostensivamente contra um determinado investigado ou contra um determinado réu, as pessoas acabam se influenciando, né? Aliás, eu diria que não só jurados influenciam, eu diria que, a depender da cobertura midiática, ela com certeza pode influenciar promotores, ela pode influenciar juízes e ela influencia a sociedade como um todo. Eu tenho agora, a partir desse momento, eu tenho algumas dúvidas polêmicas. Estou aqui para Certo? tentar responder, não sei se Eu serei tenho, capaz. eu tenho dois casos, certo? Um caso foi de uma lei que foi criada, que é a Lei Carolina Dickmann, que foi a partir de um clamor da sociedade também, e da mídia. Uhum. Se não fosse isso, essa lei existiria? Provavelmente não. Inclusive, um autor, um jurista espanhol chamado Jesus Maria Silva Sánchez, ele tem um livro fantástico chamado A Expansão do Direito Penal. E ele fala do direito penal de primeira, segunda e terceira velocidade. E ele fala também de um conceito muito interessante que é o chamado direito penal de emergência. E os juristas, sobretudo os europeus, eles são muito contrários, muito refratários à ideia desse direito penal de emergência. Por quê? Porque quando o legislativo produz uma lei nova debaixo do clamor social, normalmente essa lei sai com imperfeições graves, né? Quer dizer, o objetivo é responder ao clamor social. E aí, às vezes, na finalidade de responder ao clamor social, a lei sai com falhas, a lei sai com brechas, a lei sai, às vezes, com uma sanção desproporcional, né? Por exemplo, às vezes, há críticas no âmbito doutrinário de que é melhor a pessoa, ou melhor ou menos pior, uma pessoa se envolver num crime de lesão corporal do que num crime ambiental. Determinados crimes ambientais, como, por exemplo, você ter sem licença da autoridade ambiental, você ter um ave silvestre, um bicho silvestre, pode lhe render uma pena muito mais severa do que se você bater, agredir, lesionar fisicamente outra pessoa. Quer dizer, isso mostra a desproporção que pode ser gerada pelo direito penal de emergência. Inclusive, já querem fazer a Lei Larissa Manoela. Meu Deus! Porque, por conta da questão, né, dos pais, aquela história toda, né, que ela ficou depois de atingir a maioridade, né, sem conseguir, né, ter direito Pois é. àquilo que ela recebia. Diante disso aí, eu estava aqui me lembrando de as lições de um querido professor de quem eu tive aulas lá em Lisboa e que já não está entre nós, né? E que ele costumava usar uma expressão que para nós é até inusitada. Ele dizia: tal comportamento não tem dignidade punitiva. O que é ter dignidade punitiva no âmbito do direito penal, naturalmente? O comportamento ele tem que ser suficientemente grave para justificar a inclusão dele naquela pequeníssima fatia do direito penal. Eu diria que num caso como esse da Larissa Manoela, a conduta é moralmente, quer dizer, eu estou dizendo baseado no que eu ouvi na mídia, pouquíssimo, não conheço o processo, nunca tive contato com qualquer dessas pessoas, né? Mas tomando como verdade tudo que tenha sido veiculado e tudo que tenha sido atribuído à jovem, né? Eu diria que a conduta dos pais pode ser considerada moralmente reprovável, com certeza pode ensejar responsabilidade civil, ações indenizatórias, mas eu diria que criminalmente realmente seria, usando uma expressão que é mais em gosto da juventude, é esticar a baladeira.
Sim, né? entendi. Mas eu tenho um outro caso, mas o senhor me responda esse com sinceridade, porque esse é pesado. Não, mas até agora eu estou respondendo tudo com Não, sinceridade. eu sei, porque esse é pesado. Aham. O caso da Eloá. A mídia teve todo o impacto no final, no desfecho do caso da Eloá? Da Eloá Pimentel. Isso. Eu diria o seguinte, Não vou citar na, nomes dos jornalistas, mas perfeito, enfim. perfeito. Na minha avaliação, eu inclusive cheguei a fazer um estudo sobre esse caso da Eloá e cheguei a fazer considerações num artigo acadêmico que eu publiquei anos atrás, né? Na minha avaliação, eu diria que a mídia contribuiu, que os profissionais que fizeram aquela cobertura contribuíram negativamente para aquele desfecho. Eu diria que eles atrapalharam muito vigorosamente a ação dos policiais que estavam exercendo a função de negociadores, né? Ao invés de baixar a tensão do ambiente, né? Acabaram tensionando mais e levaram a aquele desfecho. Quer dizer, Mas os policiais também erraram? é difícil dizer quem que não erra. Todos Uhum. nós erramos e erramos todo dia. Né? Erramos porque isso é inerente à nossa condição humana. Né? Então, sempre que você vai realizar qualquer tarefa, se você realiza sob pressão interna do E uma problema mídia ou total em externa, cima, né? você erra. Eu diria, fazer até uma comparação, uma analogia com a situação de um médico. Um Sim. médico que vai realizar uma intervenção cirúrgica de uma cirurgia eletiva, programada, com toda a condição ideal, a chance dele de errar é muito menor do que a de um médico que exerce o seu ofício num plantão, num serviço de emergência. Sim. Aquele que está na situação emergencial, ele está premido, ele tem, às vezes, frações de segundos para tomar uma decisão. E quando você recebe a pressão, quando você já tem a pressão derivada da situação natural de conflito, e você tem a pressão externa que aumenta a tensão, inclusive com divulgação de imagens, né? Porque as pessoas que estavam envolvidas no conflito, inclusive o réu que acabou sendo condenado pelo assassinato da jovem, ele tinha acesso à televisão, quer dizer, ele estava. É como se a mídia estivesse antecipando todas as estratégias Para policiais. ele. Quer dizer, É. efetivamente, eu diria que eles prestaram um enorme desserviço. Né? E não me espantaria se Vergonhoso para minha profissão. se a Eloá tivesse, vamos dizer, se os pais, se os familiares tivessem alguma assessoria mais severa, não me espantaria que familiares entrassem com uma severíssima ação indenizatória contra o meio de comunicação para quem trabalhava aqueles E foram vários. jornalistas, né? Teve um que ficou mais evidente, mas foram vários. Assim, já me avisaram do tempo aqui, Aham. mas eu tenho só mais algumas perguntas. Eu vou pedir para meus colegas aguardarem só um pouquinho, certo? Então, assim, eu queria que o senhor me falasse se existe algum caso memorável que o senhor se lembre que o senhor tenha participado. Quando eu me deparei, assim, brevemente, com aquele roteirozinho de alguns temas que a gente ia conversar, que eu prestei atenção nesta palavra. Infelizmente, né, eu diria que no âmbito da jurisdição criminal, nenhum juiz, e eu posso dizer isso porque eu já vou me encaminhando para perto de 30 anos de magistratura, nenhum juiz criminal tem casos memoráveis. Todos os juízes criminais contabilizam na sua memória, nos seus arquivos pessoais, casos lamentáveis. Uns mais, outros menos, né? Eu diria que talvez um juiz de vara de infância e juventude tenha um caso memorável quando ele consegue concluir com êxito um processo de adoção, que uma criança órfã vai parar numa família que acolhe. Isso é um caso memorável. Mas, no geral, todos os demais casos, mesmo no âmbito da jurisdição civil, eles não são memoráveis por quê? Porque, ao contrário de algumas outras profissões que trabalham com êxito, infelizmente o judiciário majoritariamente trabalha com situações desagradáveis, com conflitos e às vezes com tragédias, né? E o crime, de certa forma, aliás, eu diria que o crime, em grande medida, representa essas tragédias, né? Então, normalmente, quando o juiz se depara com um caso criminal rumoroso, eu diria que aquilo ali representa o insucesso, representa o fracasso para as pessoas que estão envolvidas, porque ainda que o réu venha a ser condenado, né,
pelo crime que ele efetivamente tenha cometido e que desde que existam provas de que ele cometeu o crime, a condenação que ele vai suportar, a pena que ele vai suportar, não vai voltar no tempo, não vai apagar a dor que a vítima sofreu, principalmente se essa vítima tiver falecido. Não vai A apagar a gente dor das luta por famílias, justiça, né? mas enfim, o caso realmente é lamentável. Exatamente. Então, quer dizer, a dor que foi gerada pelo crime, não raro, vai ocasionar outras dores. Quer dizer, a dor que a vítima sofreu, a dor que os familiares da vítima sofreram, vai gerar outras dores. A dor do réu, quando ele estiver no cárcere, privado da sua liberdade e distante dos seus entes queridos. A dor da mãe do réu, a dor dos filhos do réu, a dor da esposa do réu. Quer dizer, tudo isso são dores derivadas da dor inicial que ele gerou com a prática criminosa, né? Então, por mais que a justiça procure ser ágil e procure fazer justiça, com o perdão da tautologia, né, ela não consegue transformar isso num resultado de sucesso. Será sempre um resultado de fracasso. Um fracasso que se tenta diminuir, se tenta mitigar, mas é um fracasso para a sociedade, né? Sim, Mas nós não podemos deixar de considerar, e isso aí os estudos de criminologia nos dizem, que o crime é um comportamento humano. sim. Desde que existe humanidade, existem crimes, né? Então, qual é o papel de uma sociedade evoluída e civilizada? É procurar, o mais que possível, reduzir o cometimento de crimes, desestimular o cometimento de crimes. Então, assim, o que o senhor vê de futuro no caso da justiça criminal? Qual a Curiosamente e expectativa? coincidentemente, eu tenho trabalhado sobre esse tema, que é o tema que os estudos doutrinários no âmbito da Europa e mesmo no âmbito da América Latina têm caminhado muito vigorosamente. É o da justiça penal negociada, né? Em parceria com um colega jurista muito talentoso, que é membro do Ministério Público, um promotor de justiça, nós estamos trabalhando num livro chamado Justiça Penal Negociada, em que a gente faz a abordagem desse tema, né? E eu diria, provavelmente muitos dos nossos ouvintes não têm ouvido falar de um instituto do direito penal americano chamado plea bargain, né? Numa tradução mais ou menos literal, seria pleito de barganha, né? Seria a barganha, seria a negociação penal, né? Só que a grande diferença é que lá nos Estados Unidos, a plea bargain, ou plea bargain, existe desde o século XIX, né? Ainda antes de 1900, eles já começaram a trabalhar na expectativa do direito penal negociado, em que ou a vítima e o investigado, o acusado, o réu, negociem alguma sanção, alguma penalidade, ou então que o promotor e o réu negociem essa penalidade, né? Isso reduz o tempo de resolução do problema, né? Isso economiza recursos públicos com julgamentos longos, julgamentos demorados, etc, etc. Mas é lógico que isso importa numa relativização, uma relativização de direitos, né? E eu diria que a América Latina e a Europa estão caminhando a passos largos nesse sentido. Aqui no Brasil, a justiça penal negociada teve a sua primeira semente plantada em 1995, com a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais. Até aquela época, existiam juizados especiais, que na época se chamavam juizados de pequenas causas, Sim. mas não tratavam de matéria penal, era só matéria civil. A partir dali e de lá para cá, nós tivemos alguns outros institutos, como o Instituto da Delação Premiada, que a gente ouve falar na mídia todo dia e o dia todo, né? Tivemos o Instituto da Colaboração Premiada, que são duas coisas distintas, mas que a grande mídia fala como se fosse uma coisa só, né? E é um equívoco. Nós temos o Instituto dos Acordos de Leniência, e nós temos o mais recente desses instrumentos legais, é o chamado ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, né? Cada um deles, cada uma dessas 5 modalidades tem suas peculiaridades, mas tem muito mais semelhanças do que diferenças. E eu diria que a tendência natural é que só cheguem a julgamento casos muito, muito graves e casos em que haja uma polêmica muito grande entre acusação e defesa. Assim, infelizmente eu tenho que encerrar. Eu teria várias outras perguntas para fazer.
por exemplo, muita gente leiga, né, não entende o que é uma audiência de custódia, não sabe o que é um réu primário, não sabe realmente esses caminhos aí da justiça criminal e penal que a gente vê. Mas, assim, infelizmente eu não posso fazer todas as perguntas que eu gostaria, mas eu quero lhe agradecer, tá certo? Eu acho que eu vou acabar ainda assistir a palestra que o senhor vai dar Será um agora, privilégio. para poder ter mais entendimento acerca do assunto. Quero lhe agradecer demais por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, tá Eu bom? é que agradeço o gentil convite e a acolhida maravilhosa. Muito obrigada. Então, você aí que está assistindo a gente, né, já vai seguindo o nosso Instagram, @unintaitapipoca. Aqui também no YouTube, já vai lá curtir também o nosso vídeo. Também estamos no Spotify. E até a próxima.